Olá, eu sou a Cris Kekia e essa é uma aula de Epistemes da Literatura, disciplina do curso Lank. Estamos no momento inicial do curso em que a gente se encontrou e levantamos nossas hipóteses sobre o que nós achamos que é a literatura, o que a gente considera literatura, o que faz de algo ser considerado literatura. A gente fez diversas hipóteses, compartilhamos, e a ideia agora é a gente começar a percorrer uma bibliografia que nos ajuda a aprofundar essa questão. Então, como eu conversei com vocês, a primeira desses textos aí pelos quais nós iríamos passar é a Poética, do Aristóteles. Então, a aula de hoje é nós temos aqui um roteiro de leitura, basicamente. Eu não vou dizer que é uma aula completa, com debate, mas um roteiro de leitura, um roteiro que aponta as principais questões e uma base aí de apoio para vocês fazerem o estudo de vocês e poderem levar as questões na aula seguinte. Deixo aqui então quais seriam nossos objetivos da aula de hoje. Continuar a reflexão sobre a pergunta o que é a literatura, aproximando-nos da primeira obra na tradição ocidental que se fez essa questão, a Poética, do Aristóteles. Então, bom, já temos uma questão aqui nesse primeiro objetivo, né? Não é um ponto de partida, mas já vamos ver, né? Por que ler a Poética? O segundo objetivo, compreender alguns conceitos fundamentais da poética e a gente pensar junto um pouco sobre qual o sentido de ler a poética hoje. Então, começo com essa questão. Por quê? Por que a gente passar pela poética? E essa seria uma questão interessante de colocar num debate, né, presencial, e a gente passar bastante tempo debatendo. Eu vou aqui partir de vou partir aqui de uma ideia inicial, que a gente pensar que a poética é quase o mito de origem da crítica literária no Ocidente, né, desse exercício de pensar e se perguntar sobre o que faz de algo literário. Então, evidentemente, na própria poética, a gente não vai encontrar esse conceito de literatura, mas a gente vai encontrar nessa ideia de poética a ideia de que é uma arte da palavra, vamos dizer assim. E o Aristóteles queria entender, bom, mas o que faz de algumas composições em palavras algo diferente, algo singular em relação a outros? O que faz de algumas composições uma composição poética diferentemente de outras? Ele está se perguntando isso. Então, por ter sido o texto que nos chegou, que primeiro fez essa pergunta, é interessante a gente voltar a ele, porque toda a crítica literária que veio depois, e mesmo a crítica contemporânea, acaba em algum momento se reportando a Aristóteles, nem que seja para criticar, nem que seja para mostrar suas limitações, nem que seja para mostrar outros pontos de vista, né? Então, acho que vale a pena ainda, que é uma tentativa de convencimento de minha parte. Vamos dizer também que nem todas as sociedades, nem todas as culturas precisaram se fazer essa pergunta. Tem algumas culturas que não trabalham com a noção, com a ideia de literatura ou de poética, como a cultura ocidental. Então, depois a gente vai problematizar isso também, né? A gente vai ver isso também, mas aqui, né, estamos aqui no âmbito
então, desse eixo aí de uma tradição ocidental que vai se perguntar e vai tentar pensar o que faz de algo algo literário, o que faz de uma composição poética. E aí o Aristóteles vai ser esse texto inaugural aí. E como que a poética chegou até nós? Né? Porque a gente pega aí um texto do século IV a.C. e como é que ele chega aqui no século XXI depois de Cristo, né? Olha a distância de tempo que nos separa desse texto. E como que ele nos chegou? Ele chegou com uma série de interferências, com uma série de descontinuidades, passou por séculos desconhecida na nossa, vamos dizer, na biblioteca ocidental, foi um texto ignorado por muito tempo, mas né, chegou aqui no século XXI. E qual foi esse caminho? Então vou mostrar para vocês aqui, né? Vamos dizer, a poética foi composta no século IV a.C., como eu comentei, se calcula entre 334 e o ano 323 AC. E foi escrita e pensada a partir, né, de uma análise que fazia Aristóteles do teatro grego e da epopeia do século anterior. Então ele estava olhando para determinadas composições, a Odisseia ou a Ilíada do Homero, ou as peças de teatro do período clássico da Grécia ateniense, e né, vai se fazer essa pergunta, né, sobre a poética a partir dessa produção. Então é quase uma reflexão a partir do que ele tem como modelo. Bom, a poética vai passar por séculos desconhecida. No século IX, já da era cristã, tem uma primeira versão que aparece, da qual se tem notícia. No século X é descoberto um manuscrito grego em Bizâncio, que vai ser, esse manuscrito grego vai ser importante porque ele vai ser a base a partir do qual vão ser feitas as versões elaboradas no século XIX. Nesse meio tempo, no período, né, século XV, a gente tem uma grande difusão da poética durante o Renascimento europeu, quando a poética passa a ser lida como uma espécie de normativa para o bem escrever. Então ela é vista como uma espécie de modelo, de fórmula que deveria ser copiada. Que dava os elementos a partir dos quais uma obra deveria ser feita. Né? Então o Renascimento, com essa releitura que fazem, né, os artistas do Renascimento em relação à antiguidade clássica, grega ou romana, né, a poética vai ser um desses textos que vai ser lidos e relidos e tidos como uma espécie de verdade aí. Tá, então, vamos dizer, né, uma trajetória bastante com diversos acidentes, né, desse texto, mas ele, enfim, nós hoje, século XXI, ainda temos, depois desse longo caminho, acesso a esse texto. Então, como se organiza a poética? Ela é organizada em 3 partes, a gente poderia dividi-la em 3 partes. Uma primeira parte, que é uma espécie de introdução com os principais conceitos, né, os primeiros conceitos importantes. Esse bloco inicial a gente poderia considerar das partes 1 a 5. Depois temos um segundo bloco,
que seriam das partes 6 à parte 22, é um bloco dedicado à tragédia. E há também um bloco final sobre a epopeia, são as partes 23 a 26. É interessante lembrar que nesse percurso que a poética fez ao longo dos séculos, aparentemente uma parte dela foi perdida, que seria justamente a parte destinada à comédia. Inclusive, quem assistiu ao filme O Nome da Rosa, ou quem leu o livro do Umberto Eco, O Nome da Rosa, enfim, é um romance, né, do Eco, que virou filme, que é feito a partir dessa ideia de uma parte da poética, dessa parte da poética destinada à comédia que ficou perdida. Então, todo o romance vai girar em torno desse livro perdido. Tá? O que eu recomendo para vocês agora, nesse roteiro de aula que eu estou fazendo aqui no áudio? Que, à medida em que eu vá passando por alguns conceitos, por algumas ideias, vocês parem a reprodução desse áudio e leiam. Né? Leiam as partes que eu estou comentando, leiam. Então, eu vou dar os sinais para vocês. Ó, agora esse é o momento de parar e ler. Tá? E aí depois vocês voltam no áudio em que eu vou mostrando para vocês os conceitos. Quem está com a versão em português, há uma divisão mais clara de parágrafos. Na versão em espanhol, os blocos estão bem divididos, né? A parte 1, parte 2, parte 3 estão reunidos em parágrafos únicos. Né? Mas vocês veem, tem uma marcação ao lado das duas versões, sinalizando com um númerozinho, qual que é a parte 1, qual que é a parte 2, tá? Então, aqui, este é o momento de parar essa gravação e vocês lerem os parágrafos iniciais, a parte 1 da poética. Leiam sem a preocupação de entender tudo. Leiam, né? Tentem dar essa lida e depois voltem para a gravação. Bom, na parte 1, né, quando a gente lê a parte 1, a gente já tem contato com um par de conceitos que vai ser o par fundamental para a gente entender toda a lógica pela qual Aristóteles pensa a poética. Ele explica, né, bom, o que eu quero com esse livro, o que eu vou fazer, a que esse livro está dedicado, a que esse estudo está dedicado, e ele vai falar em algum, né, ele menciona, né, dos gêneros que ele vai trabalhar, e ele vai falar da composição, né, e da imitação. Em grego, essa composição ou enredo, a palavra grega mitos, o que durante muito tempo se confundiu com a ideia de mito, né, que a gente tem hoje. No caso, Aristóteles não estava falando do mito tal qual a gente entende em português ou em espanhol hoje. Ele estava falando de mitos, que quer dizer o enredo, a composição, a arte de compor. A poética, no fundo, é identificada com a arte de compor um enredo. Tá? Esse é um mitos, esse vai ser o par fundamental. E ele pode assumir diversas formas, né, aos quais ele já anuncia, já nesse início de texto, que ele vai se dedicar. E o outro conceito fundamental que já aparece aí logo no segundo parágrafo é o conceito de mimesis, a imitação. Tá? O que podemos entender por imitação aqui, nesse caso? Imitação, em algumas versões, aparece traduzido como representação. Deve-se entender, no caso do Aristóteles, Platão tem outro entendimento dessa palavra, de mimesis, desse conceito. O Aristóteles está entendendo mimesis
né, como a imitação ou a representação em seu sentido dinâmico de composição. A imitação de uma ação. Então, a poética, né, vai se dedicar, então, a composições que atuam, né, elaboradas a partir desse esforço de uma mimesis, né, de a imitação de uma ação, o processo ativo de imitação. Como que as artes poéticas tornam possível esse processo ativo de imitação. E por que esses dois conceitos são tão importantes? É porque é da combinação deles que surge uma composição poética. É da imitação de uma ação, né, ou da representação de uma ação organizada numa composição bela. Uma composição no enredo que tem uma artesania aí das palavras, né? É por meio dessa composição que é possível ver essa representação, essa mimesis, colocada né, como representação de uma ação. Tá? E como que ele está pensando a partir do que ele está pensando isso? Como eu comentei com vocês, ele está pensando a partir do que ele conhece como artes de composição. Então, ele está pensando a partir dos ditirambos, né, da poesia que ele ouvia então, ou do que era o legado do período auge do teatro grego e da epopeia. Então, a partir disso, ele vai organizar, e aí, parem de novo aqui a minha explicação longa, para vocês também não se cansarem da minha voz. Parem, leiam a parte 2 da poética. Depois vocês voltem. Aqui na parte 2, o que ele está? Ele está tentando organizar num quadro explicativo os diferentes tipos, né, que ele está, que é possível observar em termos de composição. E aí tem, evidentemente que essa categorização que ele faz está toda perpassada pela visão de sociedade, de mundo que as pessoas tinham na sociedade ateniense do século IV a.C., né? E que era uma sociedade muito hierarquizada. E a partir desse olhar de uma sociedade hierarquizada, ele divide os tipos aqui de obras que ele está interessado em analisar. Então ele pensa, bom, uma composição pode ser sem narrador, ou seja, a partir da dramatização. E aí a gente pensa, né? Temos aí o teatro. Ou pode ser com narrador. Então temos a epopeia ou a paródia. E como se divide, então, se vai ser uma tragédia, uma comédia, uma epopeia, uma paródia? A partir de quais os personagens que essa composição está retratando. Então, são homens superiores, né? Já toda a hierarquia que se via na época, que organizava a sociedade na época, são, né, seres de uma classe social elevada, né? Ou as famílias, por exemplo, se a gente vê todo o teatro grego, a gente está pensando né, as tragédias aconteciam olhando para famílias poderosas, né, das cidades gregas.
Então, esses personagens dessa elite hierárquica da sociedade, então, gerava a tragédia. E o que era dedicado às pessoas comuns dava origem às comédias. Então, tem algo assim, a comédia permitia uma inversão desse rigor hierárquico da sociedade, né? E essas inversões também são gatilhos de humor, né? Ela tinha essa liberdade. E no caso, né, quando a gente está falando das narrativas, né, dos relatos em verso, que são a Odisseia ou a Ilíada, por exemplo, né, a gente está falando também, né? Também há essa diferenciação. O Odisseu, ou na tradição grega, Ulisses, era, né, um personagem no topo da elite da sua sociedade. Né? Mas também quando se falam, né, em personagens, né, as pessoas comuns, se faz a paródia. Paremos por aqui. Vocês podem fazer a leitura agora da parte 3. A gente não vai ver a poética inteira, tá? Essa aula vão ser algumas partes que eu selecionei. Então, mas no começo a gente vai fazer mais seguidinho. Na parte 3, ele está querendo também ver como há outras diferenciações possíveis dentre os modelos de composição poética que ele olhava. E é a partir aqui da poética do Aristóteles que surge o germen também do que a gente entende pelos gêneros literários. Lírico, épico, dramático. Então, é o lírico que nos faz pensar na poesia, o épico, epopeia ou a paródia, e o dramático, né, tragédia ou comédia. Aqui faltou no meu slide, né, epopeia ou paródia. Tá? Diferenciam-se quanto, né, aos meios, pelo ritmo, a melodia, a metro. No caso, né, do gênero lírico, muita poesia surgiu dos ditirambos, que eram composições musicais que se declamavam nas festividades, né, da época. Então, há uma proximidade muito forte da música com o que a gente entenderia depois como literatura. Elas nascem juntas. Elas podem se diferenciar pelos objetos, como eu falei no slide anterior, elas podem se diferenciar pelo modo, né? Narração, dramatização. Então, a partir daqui, a gente tem como Aristóteles está organizando o que ele observava da produção de sua época. Né? Assim, são critérios que ele usou para observar e analisar. De todos esses tipos, ele tem uma franca preferência, o Aristóteles, uma franca preferência pelo gênero dramático e, em especial, pela tragédia. Né? Para ele era o ápice, né, dessa produção. Então, a poética, não à toa, ela vai dedicar um espaço muito maior à tragédia. Isso a gente supõe, né, porque infelizmente, de fato, a parte da comédia se perdeu. Quem sabe, né, o que nos teria sido legado aí, mas, né, em princípio, a partir do que a gente tem disponível, né, a atenção dele é bastante maior para a tragédia. Paremos por aqui, leiam a parte 4. Na parte 4, ele traz uma ideia que me parece muito interessante, porque ela vai trazer uma discussão que a gente tem até hoje. Né? Por quê? Por que a poesia? Por que a literatura? Por que as artes? E ele lança aqui duas posições, duas hipóteses, né?
Para ele, em primeiro lugar, porque imitar é natural dos humanos. É por meio da imitação que os humanos aprendem. E as composições poéticas, artísticas, elas são uma espécie de imitação do que é a realidade. Com a vantagem de que muita coisa que a gente não suportaria na vida real, a gente consegue lidar, né, quando a gente está tratando disso a partir de uma composição poética. Então ele vai dizer, né, então é natural dos humanos esse desejo de aprender, e fazer isso por meio da arte é uma maneira, por meio das artes poéticas. Mas ele também diz que todos sentem prazer na imitação, prazer no desfrute, nesse desfrute de algo, né, que está representando uma ação fora de nós, né? Então, por que eu digo que é uma discussão que a gente pode pensar nela até hoje? Porque quando ele coloca esses dois elementos, ele está falando tanto numa concepção didática, né, de literatura. A gente é bom e importante ler porque nós aprendemos. Acho que sim, também, mas nem sempre. Mas ele não descarta também a dimensão da fruição mesmo, do prazer, né? Algo, né? A literatura, ela também existe porque nós sentimos prazer ao usufruí-la, não apenas porque queremos aprender. Então, achei interessante ressaltar essa parte para vocês. Paremos novamente. Vamos agora à parte 5. Leiam a parte 5, que é uma parte na qual ele vai definir a tragédia. E aqui eu reproduzo, né, também para vocês. A tragédia é a imitação de uma ação elevada e completa, dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma das suas partes, que se serve da ação e não da narração e que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Então, aqui nessa definição de tragédia, a gente vê vários elementos que eu comentei e que, na verdade, o Aristóteles comentou nas partes anteriores, né? A gente entende o que ele está pensando por imitação de uma ação elevada, né? Porque como é a tragédia, elevada no sentido que está falando daquilo que ele entende como os homens superiores, né? As famílias, né, de destaque na sua sociedade. Lembremos, né, uma visão super hierarquizada, né? E completa no sentido de ter começo, meio e fim, de ser uma composição bem feita, composta na sua completude, né? Dotada de extensão, numa linguagem embelezada por formas diferentes em cada uma de suas partes. Então, isso ele vai explicar mais nas partes seguintes, que a gente não vai ver aqui com detalhe, mas ele está querendo ver, bom, quais são as partes, né, que compõem uma tragédia. Então tem a parte do coro, a parte do, né, cada ato, a parte do desenlace, enfim. E que se serve da ação e não da narração, quer dizer, se serve da dramatização. É preciso atores, né, que vão desenvolver essa imitação. E que, por meio da compaixão e do temor, provoca a purificação de tais paixões. Aqui 3 ideias, 3 conceitos super importantes, né? Porque a gente está falando, o que seria a compaixão aqui? Seria a capacidade que essa composição tem, no caso a tragédia, de promover a nossa identificação com aqueles personagens que estão ali em ato. A gente se coloca no lugar deles sem estar.
A gente compartilha das suas paixões, né? E essa identificação numa representação ali de uma peça, ela pode ser tão plena que a gente né, fica muito angustiado, né? Todas as nossas emoções são absorvidas ali como se a gente estivesse representando. E essa identificação e o medo que isso nos gera de estar nesse lugar, né, que é desse personagem trágico, provoca o que? A purificação de tais paixões, quer dizer, a catarse. Catarse é uma... Vocês já devem ter ouvido essa palavra, né, essa expressão catártico, né? É algo assim que... Uma emoção que tem condição de ir para fora, de ser purgada, e essa sensação de alívio que vem dessa catarse, né? A tragédia grega buscava isso, alcançar essa catarse nos seus espectadores. Ela precisava, né, mobilizar. E como as tragédias possibilitavam isso, né? E aí eu recomendei para vocês a leitura do Édipo Rei. Quem conseguiu fazer, né, talvez tenha experimentado algo disso, né, na leitura, embora não na percepção, né, na assistência, né, de uma peça. Mas a leitura talvez, né? E aí, por que também o Aristóteles considerava o Édipo Rei como a mais perfeita das tragédias gregas? Desse ponto de vista que ele está analisando. E aí, eu recomendo, vocês poderiam pular aí alguns trechos, né? Seria interessante se puderem ler as partes 9 e 10, que aparecem 3 ideias muito interessantes. Não, as partes 10 e 11, desculpa. Porque é por meio dessa... Vamos dizer, tem algo que acaba sendo acionado para que essa catarse seja possível. Primeiro, aquela ideia do mitos enquanto enredo, enquanto montagem da intriga, enquanto a composição, né? Espera-se que o enredo seja montado de tal modo que ele mobilize a peripécia, quer dizer, a inversão da posição dos personagens. Então, na peça Édipo Rei, né, o Édipo começa como... Ele é o rei de Tebas, ele está no topo da pirâmide. Mas durante a peça, né, pelos acontecimentos aí em que ele vai se vendo, né, ele vai se ver no último dos lugares, né, no lugar mais baixo da humanidade, né? Então tem essa peripécia, é algo que deve ser buscado para que essa composição seja bela. E no caso, né, ela também deve buscar esse momento do reconhecimento, quer dizer, o momento em que o personagem, esse personagem que está tendo a sua sorte, né, no caso da tragédia, ele está no ápice e vai para baixo, né, no caso da comédia é o contrário, né? Então, ele tem o reconhecimento da sua condição. E por que o Édipo Rei é a mais perfeita das tragédias, para o Aristóteles? Porque ela é composta de tal modo que a peripécia acontece exatamente no mesmo momento em que o personagem se dá conta de quem ele é. Quer dizer, quando o Édipo Rei descobre que ele é filho de Jocasta, sua esposa, e filho de Laio, o homem que ele assassinou, né, ele descobre, né, ele se vê nessa condição de ter desposado a mãe e ter matado o pai. E quando ele descobre que ele, né, é filho de Jocasta, filho de Laio, então é um reconhecimento junto com a sua, né,
junto com a sua desgraça. É isso, né? Essas duas coisas juntas. Né? Saber quem ele é finalmente e se ver na condição desgraçada, na mesma hora que ele sabe. É incrível isso. Então, mesmo quem não leu ainda, eu recomendo. Porque é muito incrível como é que vai se montando, né? A gente vê essa arte da composição, como ela é feita, né? Tô acabando já, né? Eu recomendo a leitura da parte 9 por uma questão aí que aparece na parte 9 que eu acho interessante também pra gente, que é pensar no princípio de verossimilhança e necessidade, né? Nesses dois... Né? Ele está falando aqui, né, na leitura vocês vão perceber que ele fala da diferença entre o historiador e o poeta. E ele fala, ambos podem dizer coisas verdadeiras, mas o historiador precisa se ater aos fatos, o poeta está livre disso. Né? O poeta pode criar. E aí por isso ele vai dizer por que o poeta tinha uma arte superior à do historiador, porque o historiador não estava totalmente livre. Ambos narram, ambos têm que compor também um relato completo, começo, meio e fim, mas o poeta está livre da prisão dos acontecimentos. O historiador não. Né? Mas, né, o poeta, assim, no caso, né, quem é o poeta não precisa ser verdade o que ele está narrando, mas precisa ser verossímil. Ou seja, precisa fazer sentido na composição que ele está narrando. Então, isso depois a gente pode trabalhar mais, né, ao longo do curso com outras leituras, essa diferença entre a necessidade e a verossimilhança. O verossímil numa história pode ser, inclusive, que as pessoas saiam voando, né, mas tem que fazer sentido dentro daquela história. O historiador não tem essa possibilidade. Tá? Então, assim, a gente falou de alguns elementos aqui, que são elementos que o Aristóteles valorizou e como ele procurou entender, como ele procurou explicar o que foi esse fenômeno que foi o ápice do teatro grego do século anterior, o que ele viveu. Eu falei assim, bom, eu vejo que ali tinha alguma coisa que era muito diferente, né, ao de qualquer registro, e eu queria entender por que algumas artes eu posso chamar, porque algumas composições de palavras mobilizam essas sensações, esses sentimentos, e outras não. Né? Então, a poética é uma tentativa de explicar isso, né? É um esforço de explicar isso. E, assim, o que nos aproximaria ou nos distanciaria dessa obra? Também esse é outro tema aqui que seria muito interessante a gente debater juntos, né? Ao vivo e presencialmente seria lindo, né? Mas a gente pode pensar que tem muitas coisas que nos distanciam, infinitas, a começar pela própria repertório de obras que a gente pode observar hoje e nos perguntar se isso é literatura ou não. Né? A gente não está falando só daquele universo, né, da epopeia, da tragédia ou da comédia grega, século V ou IV antes de Cristo. A gente tem infinitas outras. Né? A gente também tem uma outra visão do que é a cultura, do que é. Né? A gente tem uma outra vivência em relação à visão de mundo. Né? A gente não tem. Oxalá, bom, nos esforçamos, né, em quebrar as hierarquias sociais, em pensar um mundo mais igual, né? Muitos de nós, né, infelizmente. Mas, enfim, não tem muitas coisas que nos distanciam. Mas o que nos aproxima ainda? Eu acho que tem algo que é também nos aproximar por pensar nesse esforço, né? No que foi esse esforço de tentar olhar para esse
mecanismo para esse funcionamento, né, de uma obra literária na sua completude e nos efeitos que ela mobiliza. Esse é um esforço, é muito misterioso isso, se a gente for pensar, né? São palavras, apenas palavras. Mas como que elas, né, mobilizam os efeitos? Como, vamos dizer que essa é uma pergunta que é muito, ela perdura, né? Ele deu a sua resposta olhando para o horizonte que ele tinha, né, o horizonte de obras que ele tinha. Então a gente pode olhar para o nosso presente e também a gente se perguntar: o que faz disso algo que eu considero literário? Como é que eu negocio com os meus pares a valorização disso como literário? Né? Então, pessoal, essa é o meu convite para vocês, a leitura da poética. Espero que isso seja um apoio para vocês na leitura, que gere inquietações, perguntas, e a gente pode voltar a conversar na aula, no nosso próximo encontro, tá bom? Ou vocês também postem questões no fórum, e a gente vai conversando. Deixarei ao longo da semana uma indicação de leitura para vocês, para a gente se conversar no próximo sábado. Um abraço, tchau, tchau. Contou?